Bom, pessoal, dando continuidade às nossas aulas anteriores aí que nós tivemos, vamos falar agora do capítulo 2, razão, proporção e porcentagem. Nesse capítulo nós vamos ver razão e proporção, grandezas, regras de três simples e compostas, porcentagem, lucro e prejuízo, aumento e desconto percentual, aumento e descontos sucessivos e juros. Vamos lá, vamos falar de razão e proporção, tá? Tudo obedece uma razão e uma proporção. Isso aqui lembra muito o caso de uma foto de um quadro, uma foto 3x4, que a gente tira para o documento, tá? Eles têm dimensões diferentes, mas sempre permanecendo a mesma imagem, tá? Então aqui, até uma pintura de um quadro tem as suas proporções, tá? Se vocês repararem aqui, essas linhas, aqui também as linhas de baixo, ó, tudo obedece uma proporção. Então, vamos lá. Razão e proporção. A definição. Nós temos A e B, números racionais, com B não nulo. O que quer dizer isso? O B tem que ser diferente de zero. O B tem que ser diferente de zero. Tá? Então, vamos lá. Isso aqui é uma razão. Como é que a gente trata uma razão? Vou dar um exemplo aqui para a gente fazer. Supondo que na nossa sala de aula, nós temos um grupo de 24 meninos e 18 meninas. Vou representar meninas com a letra G de garotas, tá? Então, como é que a gente faz para a gente descobrir uma razão de meninos por meninas, tá? Como é que a gente faz isso aqui? A razão a gente usa da seguinte forma. Então, nós temos que descobrir a razão de meninos por meninas, vai ficar da seguinte maneira. Então, nós vamos botar 24 está para 18. Como é que fica isso aqui? A gente simplifica em cima e embaixo por 6 e nós vamos ter o quê? 4 terços. Essa aqui é a razão de meninos por meninas, tá? O que esse número aqui quer dizer? Que a cada 4 meninos existem 3 meninas. Se a gente for fazer o inverso de meninas por meninos, vai ser o inverso desse número aqui. Vai ser a cada 3 meninas terão 4 meninos, tá? Então aqui, a proporção é a igualdade de duas razões, tá? Quando nós temos aqui igualdade de duas razões, e a propriedade dela diz o seguinte: nós temos A está para B e C está para D, duas razões. E aqui nós temos essa condição aqui, ó, que B e D tem que ser diferente de zero. Eles são não nulos, tá? Então, quando a gente tem duas razões, nós podemos fazer da seguinte forma: multiplicar cruzado, igualdade de frações. Então, fica A vezes D e B vezes C, tá? E a propriedade delas diz o seguinte, que quando nós temos duas razões, A está para B igual a C está para D, nós podemos chamar essa igualdade aqui de A mais C está para D mais B, tá? Então, aqui, se a gente temos duas razões, podemos reescrever dessa forma aqui, tá? Grandezas. Vamos falar de grandezas agora. Vou falar da definição de diretamente proporcional e inversamente proporcional. Tá? Vou dar um exemplozinho aqui de inversamente e diretamente proporcional. Então, vamos lá. Supondo que a gente queira dividir, vou pegar um exemplozinho aqui, vamos dividir o número 396 em partes iguais. Vamos lá. Em partes diretamente proporcionais em 3 partes, tá? Então, vamos dividir esse número aqui para 2, para 4 e 6. Vamos dividir esse número em partes proporcionais a esses números aqui. Então, como é que a gente fica? Nós vamos ter 3 partes, certo? Então, nós vamos ter a parte A,
vamos ter a parte B, nós vamos ter a parte C, tá? Então aqui, quem vamos representar como A? O A vai ser igual a 2. Então, o A vai ser igual a 2, certo? Vai ser diretamente proporcional a 2. Então, como é que a gente pode reescrever dessa forma aqui? Então, vamos fazer da seguinte maneira. Nós temos que A mais B mais C, ele é igual a quanto? Ele é igual a 396, certo? Então, aqui, como nós queremos em partes diretamente proporcionais, então vamos botar aqui, ó, A está para 2, certo? Igual a B está para 4 e C está para 6. Vamos lá. Na nossa definição que nós vimos anterior, o que a gente pode fazer? Nós podemos fazer da seguinte maneira. A mais B mais C, tudo isso sobre quem? Tudo isso sobre 2 mais 4 mais 6, certo? Então, aqui nós vamos ter quem? Quem é A mais B mais C? A mais B mais C, ele é 396. 396, certo? E quanto que dá? 4 mais 8, não, mais 6, que é 6. 4 mais 6 mais 2, vai dar 12. Então, nós vamos ter que esse valor aqui vai ser igual a quanto? Esse valor vai ser igual a 33. E esse número aqui, ele representa a seguinte forma. Ele representa a constante proporcional, tá? Então, como é que a gente faz para a gente descobrir as partes proporcionais a cada elemento disso aqui? Vamos fazer da seguinte forma. Vamos pegar aqui o A sobre 2, ele é igual a quanto? Ele é igual a 33. Passamos esse 2 aqui multiplicando. Então, nós vamos ter que A vai ser igual a 66. O B, ele é igual a 33. Passa esse 4 multiplicando. Esse B aqui, ele vai ter o valor de 132. E o C sobre 6 é igual a 33. Passa esse 6 multiplicando, vai ficar igual a 6, vai dar 198. Então, esses números aqui são diretamente proporcionais à divisão em partes de 2, de 4 e de 6. Tá? Vamos falar da inversamente proporcional. Vou falar dos números inversamente proporcionais. Se a gente quiser dividir ou multiplicar um número inversamente proporcional, é só a gente inverter esse número. Então, se a gente usasse praticamente o mesmo caso, se a gente falasse que o caso fosse inversamente proporcional, então se a gente tem um número aqui, A, e ele é inversamente proporcional a 2, então como é que a gente montaria isso aqui? A gente montaria A está sobre 1/2, porque isso aqui está representando que ele é inversamente proporcional, tá? Então aqui a definição: os números x e y são diretamente proporcionais aos números a e b nessa ordem, se existir um número k de tal maneira que x está para a igual a y está para b, que é igual a k. Então, os números x e y são inversamente proporcionais aos números a e b nessa ordem, se existir um número k, de tal maneira que a vezes x é igual a b vezes y, que é igual a k. Foi basicamente o que a gente viu ali agora no exemplo. Tá? Vamos lá, regra de 3 simples. Exemplo, na confecção de um bolo,
uma confecção de um bolo, gasta-se 6 colheres de açúcar. Então, na confecção de 9 bolos iguais ao anterior, quantas colheres de açúcar são gastas? Então, vamos lá. Primeiro, a gente tem que montar. Como é que a gente monta isso aqui? A quantidade de bolos pela quantidade de açúcar. Quem é que ele quer descobrir aqui? Ele quer descobrir a quantidade de açúcar que são gastas, a quantidade de colheres de açúcar que são gastas para produzir esses 9 bolos. Então, o que a gente faz? Armamos a conta, né? O 1 está para 9, um bolo está para 9 bolos, igual a 6 colheres está para x colheres. Isso aqui é diretamente proporcional, certo? Fazemos a multiplicação cruzada. 1 vezes x é igual a 6 vezes 9. Então, vamos lá. X vai ser igual a 54 colheres. Certinho? Então, vamos lá. Exemplo 2 de regra de 3 compostas. Sabe-se que 8 máquinas trabalhando durante 3 dias. Então, vamos lá. Temos que separar as grandezas, certo? Dias, máquinas fabricam 180 metros de uma liga. Então, sabemos que nós temos três fatores aqui diferentes, né? Se o trabalho fosse realizado em 4 dias, quantas dessas máquinas seriam necessárias para produzir 210 metros dessa liga? Então, nós sabemos aqui que ele quer saber quantas máquinas. Então, nós sabemos que a nossa incógnita está no número de máquinas. Então, a gente monta esse diagramazinho aqui, certo? Número de máquinas, número de dias trabalhados e a quantidade de ligas produzidas. Sempre é muito importante a gente separar. O que a gente faz agora para resolver isso aqui? Armamos da seguinte forma. Pegamos sempre o número que estiver com x e deixamos ele sozinho, certo? E olhamos sempre os outros casos aqui para a gente poder analisar. Então, nós sabemos aqui que o número de dias e a quantidade de ligas produzidas. Então, aqui nesse caso, nós temos que analisar depois se essas grandezas são diretamente proporcionais ou inversamente proporcionais, certo? Então, nós temos aqui, se em 3 dias ele produz 180, se a gente aumenta o número de dias, a gente aumenta o número da produção, certo? Então, isso aqui eles são diretamente proporcionais. Vou representar por essa setinha para cima. Então, montando dessa ordem aqui, a gente isola o número que está com a incógnita, igual a 4, vamos montar dessa ordem aqui, 4 vezes 180, sobre 3 vezes 210, certo? Então, como é que vai ficar isso aqui? Realizar essa multiplicação de frações, esse com esse e esse com esse. Só que nós temos uma igualdade aqui. Então, a gente vai multiplicar o x vezes esses valores e o 8 vezes esses valores. Então, multiplicando aqui vai ficar 4 vezes 180 vezes x, certo? É igual a 8 vezes 3 vezes 210. A resposta dessa questão vai dar igual a 7, tá? Só um detalhe aqui, 7 máquinas, tá bom? Porcentagem. Vamos lá. Pesquisa. 72% dos brasileiros têm conta em algum banco. Isso aqui são casos para vocês analisarem. No mês de agosto, o Facebook contou com 39 milhões, esse vírgula 3 aqui é 300 mil, 39 milhões de usuários, num total de 68,2 de internautas brasileiros. Entre os brasileiros com alguma poupança, 49 conseguiram guardar mais dinheiro, 31% não movimentaram o que já tinham e 18 mexeram o que estavam guardado. Então aqui nós vamos falar de porcentagem, tá? A porcentagem, quando a gente já diz o nome porcentagem, isso aqui já quer dizer que ele está por 100, certo? Então aqui representando 20%, o que seria 20%? 20% é 20 dividido por 100. Então como é que a gente faz para descobrir um valor
de 20%, por exemplo. Nós temos aqui, a gente pode usar vários métodos para simplificar esse tipo de questão. A gente pode cortar esse 0 com esse 0, vai ficar 2 por 10, a gente anda só uma casa com a vírgula, certo? Então 0,2. 20% representa 0,2. Tá? Em geral, a preposição de está relacionada à multiplicação. Então, se a gente tem um número, que a gente vai ver mais na frente, se a gente quer dizer, por exemplo, 20% de 30, esse D aqui, ele está referindo à multiplicação, tá? Então, vamos lá, exemplo. 20%, 20 por 100 é igual a 20 por 100, que é igual a 20%, certo? Até chegar nessa forma aqui. 20% de 500 vai ficar 20% de 500 é igual a 0,2 vezes 500. Então, a gente pode montar até esse casozinho aqui para a gente dar uma analisada. Então, aqui 20%, vou pegar essa parte aqui, 20% de 500. Então, vai ficar 20% de 500. Quanto que seria isso aqui? Então, o que nós podemos fazer primeiro? Como aqui é uma multiplicação, nós podemos fazer da seguinte forma. Podemos cortar esse 0 com esse 0, sobrou um zerinho aqui, corta esse 0 com esse 0 aqui. Então, vai ficar, na verdade, 2 vezes 50. 2 vezes 50, nós sabemos que é 100. Então, 20% de 500 é igual a 100. Tá? Porcentagem. O diagrama, a gente vai montar um diagramazinho aqui, ó. 20% de 100, 20% de 100, nós temos aqui 100 quadradinhos, certo? Então, vamos descobrir 20%. Então, 20% seria o quê? 20% corta, ou a gente corta esse número aqui com o de baixo, depois pega mais um daqui de baixo, ou a gente pode cortar, ó, se é 20% de 100, corta esse 0 com esse 0, esse com esse. 20 dividido por 1 dá 20 vezes 1, 20. Então, aqui nós temos 20 quadradinhos. Isso aqui é representação de 20%. 20% de 40. Mesma coisa. Então, nós temos aqui, ó, podemos cortar esse 0 com esse 0. Esse 0 com esse 0. 2 vezes 4, 8. 20% de 25. Então, nós vamos ter 20%. Vamos ter corte 0 com esse 0. Multiplica esse vezes esse, vai dar 50. Corta o 0 do 50 com esse 0 aqui, vai dar 5. Então, 20% de 10% de 50. Então, primeiro a gente vai resolver da seguinte forma. Vamos fazer os 10% de 50. Corte 0 com esse 0. Esse 0 com esse 0. Sobra justamente quem? 5. E agora vamos descobrir o quê? 20% de 5. Vamos cortar esse com esse. 2 vezes 5, 10. 10 corta 0 com 0, dá 1. Lucro e prejuízo. Vamos lá. Preço de lucro mais lucro é igual ao preço de venda. Preço de custo menos prejuízo é o preço de venda. Vamos lá. Aumento percentual. Um sapato custava R$80 e teve um aumento de 20% em seu preço. Qual é o preço do sapato após os reajustes? Então vamos lá. Resolução simples desse caso aqui. Nós temos o preço do sapato. O preço do sapato é R$80, certo? E ele teve um aumento de 20%. Então, quando ele teve um aumento de 20%, nós podemos fazer 20% de 80. Esse D aqui representa a multiplicação, certo? Então, nós podemos montar da seguinte forma. 20%. Então, a gente pode cortar esse 0 com esse 0, esse com esse. Então, como esse D representa a multiplicação, aqui ficou 8. Então, 2 vezes 8, 16. 16 é a taxa que o sapato aumentou, certo? Então, como esse sapato aumentou 16, para a gente descobrir o preço dele após o reajuste, vamos ter que somar 16 mais o 80, certo? Então, aqui, esse método aqui que o
que está no slide, ele faz diferente, não faz do método que eu faço de simplificação, que ele primeiro divide por 100 e depois multiplica. Acho bem mais complicado, você pode errar muito mais fazendo assim, né? Então vamos lá. Então nós temos aqui que o preço do sapato após os reajustes é de R$ 96, certo? Então vamos lá. Após o reajuste, o sapato passou a custar R$ 96. Bastou multiplicar o preço inicial por 1,2. Esse método aqui eu não acho muito bom para resolver questões mais rápido, não. Acho que aquele método de simplificar é bem mais tranquilo. Então vamos lá, aumento percentual. O preço após o aumento de 20%. A gente acabou de calcular agora, vai dar R$ 96. Se o preço do sapato com 80% vai custar R$ 144. A gente pode fazer isso aqui da seguinte forma, sem ter que multiplicar por 1,8, a gente pode fazer simplesmente assim, ó, o preço do sapato, a porcentagem que ele tem, né, é R$ 80, o preço do sapato, então se ele tem um ajuste de 80%, 80 por 100, corta, vezes 80, corta, 8 vezes 8, 64. E soma esse valor no preço do sapato, certo? Então, o preço do sapato com um aumento de 20%, 120% vai chegar a 176. O preço com aumento de 220% vai ser R$ 256. E assim vai continuando. Então vamos lá. Desconto percentual. Um sapato custava R$ 80 e teve desconto de 20% do seu preço. Qual é o preço do sapato após os reajustes? Então vamos lá, resolução. Então nós temos aqui, se o sapato recebeu desconto, a gente vai fazer a porcentagem normal do valor dele. E quando a gente tiver o valor, nós fazemos o quê? Subtraímos. Então aqui, esse método aqui é um pouco mais complicado de se resolver, né? Então a gente pode fazer da seguinte forma: o sapato ele teve 20% de desconto. Se ele teve 20% de desconto de R$ 80, então nós vamos poder cortar esse 0 e esse com esse. 2 vezes 8, 16. Então nós pegamos o valor dos R$ 80 para a gente descobrir o desconto, 80 menos 16, certo? Vai ser igual a R$ 64, certinho? Então vamos lá. Após o reajuste, o sapato passou a custar R$ 64. Bastou multiplicar o preço por 0,8. Ou fazer o que eu acabei de fazer agora. Então, o desconto percentual. Se ele custava R$ 80, o preço foi reduzido em 20%, vai custar 64. Se for reduzido em 40%, vai custar 48. Então vamos lá. Aumento de preços sucessivos. Preço P de um objeto cujo valor inicial é V0 e tem N aumentos sucessivos de P porcentagem. Então vamos lá. Nós temos aqui a fórmula geral, certo? Então se nós temos P vai ser os sucessivos da porcentagem, então nós vamos aumentando, certo? Esse expoente aqui vai dando a quantidade de multiplicações que a gente vai dando, tá? Vamos lá. Então aqui chegamos na forma geral, que P é igual a V0 vezes 1 mais P sobre 100 elevado a N. E o desconto é a mesma coisa, certo? Esse valor aqui vai ser o expoente, que a gente vai estar, de quantos vezes a gente vai estar multiplicando, até chegar a N vezes, certo? Só como ele é um desconto, então aqui não é mais, aqui passa a se tornar
menos. Então, essa é a fórmula geral, tá? Então, vamos lá. Juros simples. O juros simples, ele é dado para a gente calcular os juros em determinado tempo. Então, o J significa os juros provenientes, né, os juros que a gente vai ter em determinado tempo. C, o capital a ser aplicado, a gente aplica um capital X para daqui a quanto tempo a gente saber quanto a gente vai ter, que nem a gente aplicar numa poupança. A gente aplica numa poupança um dinheiro, a gente aplica um capital na poupança, numa taxa em porcentagem e porcentagem em determinado tempo. Então, essa formulazinha aqui vai dar o quê? Quanto de juros nós vamos ter em determinado tempo, sabe? Um capital aplicado vezes a nossa taxa de juros. Normalmente a taxa de banco, eles dão os juros ao mês, certo? E esse aqui vai ser os juros da gente. Quando a gente quiser saber os juros, o valor total que nós temos na nossa poupança, a gente só somar o capital, é somar o capital mais os juros, certo? Se o período for dado em anos, a taxa deve ser % ao ano, ou seja, a taxa deve acompanhar a unidade do período. Juros simples, índice sempre do capital inicial. Então, juros composto. O juros composto é dado por essa formulazinha aqui, cujo M é o montante, é o capital investido, mais os juros, né, a ser resgatado. T é o período de aplicação, é o tempo. C é o capital inicial, quanto você aplica. Então, C é quanto você aplica. I é a taxa de juros. Esse 1 aqui é uma constante. Esse T é o tempo. E o N é o montante. É o capital investido mais os juros. Certo? Isso aqui é quando se tem juros sobre juros. É o juros composto. Então, nesse tipo de aplicação, os juros é incorporado ao capital, passando também a render juros. Certo? Então, essa foi a aula de hoje. Os exercícios estarão na plataforma, que eu deixarei para vocês, anotado as páginas do livro e os exercícios. Tá bom? Muito obrigado aí. Tenham um bom dia.